Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus, até o dia de hoje. Palavra da salvação. Graças a Deus, durante esses dias agora, a igreja ela exulta de alegria. Se na sexta-feira nós nos entristecemos vendo ali todo aquele sofrimento de nosso Senhor, que já começou ali na quinta-feira, quando ele instituiu o sacramento da Eucaristia e também do sacerdócio, porque ele estava numa situação de tristeza muito grande. Agora nós exultamos de alegria porque ele está vivo. Cumpriu-se tudo que se havia escrito, que se falava no Antigo Testamento. Aquilo que Jesus foi falando para os discípulos, para que quando chegasse esse momento eles pudessem se lembrar. Ele dizia: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Ele padecerá, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Por 3 vezes Jesus falou isso, para que os discípulos pudessem lembrar disso quando ele morresse. E embora eles não entenderam nada, e ainda se está ainda no processo de entendimento dele, mas ele ressuscitou verdadeiramente. Vocês percebam que desde a missa da vigília, passando pelo dia de ontem e hoje também na liturgia, os apóstolos ainda não viram Jesus. Eles foram, olharam lá no túmulo, viram que o túmulo estava vazio. Ontem, aí disseram que ali dizia que eles acreditaram, mas eles ainda não viram Jesus ressuscitado. Hoje as mulheres se depararam com ele. Tanto que aqui diz que quando elas viram, elas se prostraram e abraçaram os pés de Jesus. E Jesus agora faz um pedido para elas. Olha, vai e fala para os seus irmãos. Ou seja, vai e fala para os apóstolos que eles se dirijam lá para Galileia e lá eles me verão. Lá eles me verão.
Meus irmãos, lá no Antigo Testamento, quando a serpente, ou seja, Satanás, enganou Eva e Adão, pedindo que eles olhassem para aquele fruto, e quando Eva olhou aquele fruto e viu que aquele fruto era bom, o pecado entrou dentro de Eva, pelos olhos. E a partir daquele momento os homens começaram a ter dificuldade de contemplar a face de Deus. Ver Deus a partir daquele momento ficou difícil. Até Jesus, quando ele veio, se encarnou no meio de nós, nem assim os homens conseguiram entender e enxergar naquele homem o Filho de Deus. Agora que ele ressuscita, a primeira coisa que ele pede é: vão para a Galileia e lá vocês me verão. Santo Tomás de Aquino, ele fala que um dia, quando nós passarmos desta vida para outra, nós contemplaremos a face de Deus. E não se esquecendo também que São Paulo ele diz a mesma coisa: lá nós o veremos tal como ele é, quando nós passarmos desta vida para outra. Infelizmente nós ainda o vemos de forma muito velada, mas lá nós o veremos como ele é. O que é que eu quero pedir para vocês hoje, nesse início da Páscoa, nessa oitava da Páscoa que nós estamos? Vamos fazer o que Jesus está pedindo. Vamos então a Galileia para vê-lo. Mas como a Galileia está muito longe, alguns peregrinos vão poder ir, Mas como nós não podemos ir, por enquanto, então vamos à Galileia das nossas igrejas. Vamos à Galileia das nossas igrejas. E vamos ver Jesus. Porque nós precisamos contemplar a face de Deus também aqui na terra. E quando ali na missa, no sacrifício da missa, fiquem atentos, vão à missa, vão para ver, para contemplar a face de Deus. E na hora que o sacerdote, depois da consagração, ele erguer aquele pão que já não é mais pão, vejam Jesus, contemplem Jesus. Quando ele levantar aquele cálice, contemplem o sangue de Cristo que está ali. Após a missa, em outros momentos, vão à Galileia das vossas igrejas e contemplem Jesus na Eucaristia, presente na Eucaristia. Talvez lá na sua igreja, ele não esteja exposto, mas não tem problema. Entrem na igreja, olhem para o sacrário e façam o que ele está dizendo hoje. Vão lá, lá vocês me verão. E como é que vocês vão fazer? Isso, entre na igreja, se ajoelhe e num momento de silêncio, não precisa se preocupar em ficar falando muita coisa. Não precisa falar nada, só olhe. É bom até que vocês se sentem nos primeiros bancos, se ajoelhem no primeiro banco. Porque às vezes está pelo meio assim, aí passa um, passa outro, distrai. Porque é preciso olhar para ele. É preciso contemplá-lo. É o pedido dele no início dessa Páscoa.
Porque o demônio, o que é que ele tem feito? Ele tem nos distraído com coisas que fazem mal para a nossa alma, que faz mal para a nossa mente e que faz mal para o nosso coração. Então, o que é que o demônio tem feito? Ele tem apresentado diversas coisas para que nós não tenhamos os nossos olhares voltados para contemplar Ele, a face dEle, para contemplá-lo na sua divindade, na sua realeza e na sua presença. Você pode ver que já começa pelas nossas mãos com o celular na mão. E vejam o que é que o pessoal está mandando para vocês nos grupos. Nos grupos que vocês têm e que vocês fazem parte. Pornografia de tudo quanto é jeito. Às vezes palavras maliciosas. Coisas que dividem. E isso faz um mal muito grande para a nossa alma. Isso nos afasta de Deus. Então vão para as Galileias de vossas igrejas. Reservem ali 5, 10, 15 minutos, 20, o tempo que você puder. E no silêncio, olhe para Ele, que Ele estará olhando para você. De primeira mão vocês vão achar que nada está acontecendo, mas algo de misterioso e maravilhoso estará acontecendo. Vocês só vão poder colher os frutos depois. Depois vocês vão observar o quanto que a sua alma vai ficar em paz e vai ficar quieta. Você vai observar que você vai começar a ficar mais sereno. Os seus olhos, o seu olhar vai ficar diferente. Eu achei interessante que um dia, eu achei até engraçado, uma pessoa lá no confessionário, né, não sei quem é, graças a Deus, ela dizia assim: padre, eu quero pedir perdão por meu orgulho. Aí eu disse: mas qual é o seu orgulho? Sabe, padre, é que umas pessoas falaram para mim assim que o meu rosto estava brilhando. E eu disse assim: é porque eu rezo. Só que eu falei, padre, e eu achei que eu falei com presunção. E lá do outro lado, né, eu até dei uma risadinha, a pessoa não ouviu não, né? Mas eu dei uma risadinha, porque eu vi também que não era uma coisa assim tão de pecado. Mas ela disse que as pessoas olhavam para ela e diziam: nossa, como o seu rosto brilha. Ela diz: é porque eu rezo. Então vamos fazer com que os nossos rostos, eles brilhem por ter contemplado a face de Deus. Por ter olhado para Deus. Vão para a Galileia. Lá vocês me verão. E aqui eu quero pedir também uma outra coisa para vocês. Uma vez que vocês estão nos grupos, que hoje a maioria das pessoas tem os seus grupos, né? É grupo da família, é grupo do trabalho, é é um monte de grupo. E vocês já observaram que nos vossos grupos as pessoas não têm vergonha de enviar pornografia? Não tem vergonha. E mandam. E quantos de vocês às vezes ficam constrangidos e com vergonha? E às vezes até com respeito humano. Então, já que eles mandam pornografia, então você é convidado a mandar Deus para eles. Então pega lá na internet, ícones. Coloca lá, ícones de Jesus.
ícones de Nossa Senhora, fotos, retratos de Nossa Senhora, só mande. Não precisa falar nada, só mande. Porque quando eles abrirem, a primeira coisa que eles vão se deparar é com a face de Deus. Gostando ou não. É isso que eles vão ver. Eles mandam pornografia e vocês mandam Deus para eles. E se eles não gostarem, um dia eles vão te tirar do grupo. Mas enquanto eles não te tirarem do grupo, manda Deus para eles. Vai mandando. Vai enviando. Fotos de sacerdotes com Jesus, com sacerdotes segurando Jesus. Manda, envia, pode mandar. Porque se manda porcaria, mande o bom. Porque quem sabe aí, a luz de Deus entrará e despertará neles, quem sabe, aquela saudade de Deus, que por um motivo ou outro no decorrer da vida eles acabaram esquecendo. Mas eu repito, primeiramente tem que começar com vocês. Vão contemplar Deus. Aqui em Cachoeira Paulista, quem participa aqui da missa das 6, eu percebo que tem algumas pessoas que eles já vão lá para a capela da Sagrada Família e já ficam lá. Se você aí não tem como você ir para uma igreja porque ela é distante, ou porque a igreja se encontra sempre fechada. Coloque um crucifixo lá no seu quarto. Ou coloque o crucifixo num lugar bem central na casa de vocês, ou num lugar bem reservado, e ali fiquem uns 15 minutos olhando para Jesus crucificado. Vocês vão ver os frutos que vocês irão colher depois de um tempo fazendo isso. Eu repito, o diabo tem nos distraído com novelas pornográficas, com filmes pornográficos e tantas outras coisas. Se dia uma esposa se lamentando, ela dizia para mim: padre, encontrei o meu esposo na sala assistindo pornografia na televisão. E que tristeza que isso causou em mim. Olha quanto tempo perdido. Por que não contemplou? E por que não estava vendo as coisas relacionadas a Deus? Envie links de filmes de vida dos santos. Chega lá, pega um link lá, joga e manda. E diz assim: veja, assista, vai mandando. Sem respeito humano. Eu repito, se as pessoas não têm respeito humano para enviar porcaria no seu grupo, por que você haveria de ter vergonha de enviar no seu grupo as coisas que estão relacionadas a nosso Senhor e ao nosso Deus? Me desculpe, eu usar a expressão. Nós cristãos somos frouxos. A próxima confissão que você fizer, vai lá e diga: padre, eu sou um frouxo. Porque se tem coragem de enviar porcaria àqueles que não querem saber de Deus, por que você que gosta de Deus não envia e não manda? Fica com receio e com vergonha. E aqueles que contemplarem a Deus aqui na terra, terão o grande privilégio de contemplá-lo um dia no céu. Quem não contempla aqui na terra, não vai contemplá-lo depois, meus irmãos, não vai.
os que não querem saber de Deus aqui na terra. Não, Deus também não vai querer saber deles lá, não vai querer. Mas aqueles que querem aqui, Ele quererá lá também. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.